Do mesmo jeito, isso ocorre para as etnias que são historicamente discriminadas. Os indígenas. Qual é a concepção de indígena? O que é o indígena que é aceito? É aquele que a gente pode colocar assim no invicto. A gente pega ele de 1500 e guarda num negócio assim de vidro. Aí tá lá de cocar. Porque às vezes a gente vai para as aldeias assim, Maria, esses índios daqui é maior pai, ó. Não, esses índios aqui tudo de jeans, não quer celular. Qual é o índio que a gente espera? É o índio de 1500. A gente quer congelar, pam. Aí eles querem terra. Porque eu quero congelar, eu quero uma imagem congelada de índio. Eu quero um negro quilombola politicamente correto. O que é que eu acho que é um negro quilombola? A Maria Filha, aquele quilombo, é o pai aquele quilombo. Não é nem longe, assim, difícil a gente chegar. Não é assim que o negro se escondia. A gente quer um lugar escondido, sofrido para a gente poder chegar lá no quilombo. Senão não é quilombo. Né? Então isso tudo é o que a gente chama de racismo estrutural. Nós vamos para a escola, e aí o professor Regis disse muito bem, a gente precisa que a diretriz de educação indígena seja verdadeiramente implementada nas escolas. A gente precisa que a diretriz da educação quilombola também esteja a 10.639, a 11.645. Então nós temos vários marcos legais nós temos. Agora a nossa luta é para efetivar. E aí é essa dificuldade de estar no Estado, de ser gestora do Estado, de ser articuladora com as outras secretarias e os movimentos sociais e as lideranças organizadas para poder ter, tá? Então nós vamos estar nessa luta por essa inserção qualificada no mercado de trabalho, de ter uma vida digna, né, de entender primeiro, porque o racismo, ele não é só assim, divide a sociedade. Os brancos são racistas e do outro lado está os negros ou os índios. Nós estamos tudo junto e misturado. Então eu vou encontrar as pessoas, sabe como a gente tem negro que ele mesmo não gosta de negro? Tem, porque ele não foi criado na mesma sociedade. A sociedade é racista. Então ele não fica guardado não, para não ter nenhum contato com a sociedade com a gente. E é o maior dano, é quando a gente tem dificuldade em reconhecer-se, de quando a gente nega a nossa identidade quilombola, a nossa identidade negra, a nossa identidade indígena, a vergonha, nem o medo de dizer esse povo de terreiro, macumbeiro, somos macumbeiro, né? Então a gente precisa se fortalecer na nossa identidade, mas não é assim, menino, tu tem que gostar de ser indígena. Mas o que é ser indígena para aquela pessoa? Nós temos como referência positiva? O que é? O que é ser negro? O que é ser indígena? O que é ser quilombola? Então tudo isso a gente precisa perguntar. E aí eu vivo diante de um racismo estrutural. Não é um racismo individual. Não é um racismo interpessoal. Porque senão a gente resolvia. Nosso problema é só nós duas. Mas não é. Todo lugar que você vai, todo dia, quem é negro, quem é negra, quem é indígena, ciganos, povos de terreiro, sabe o que eu estou falando. Não é assim, você sofre discriminação hoje, aí você sofre. Aí você vai passar um mês para você se recuperar do baque e depois você vai sofrer de novo. Não, é todo dia, toda hora. Pelos lugares que nós andamos. Né? Aí as pessoas pensam, mas tu também? Também. A forma como eu chego no shopping, com insegurança me seguindo. Por quê? Porque eu carrego na terra essa tez. E aí nós convivemos desde a escravidão com a criminalização das condutas. Nós saímos lá na escravidão, tinha as condutas que eram criminalizadas. Você seria preso. Se você fosse pego fazendo o quê? Capoeiragem. Se você fosse pego pedindo esmola, mendicância. E se você tivesse desocupado, era vadiagem. Então você era preso com capoeiragem, mendicância e a outra que eu disse? Vadiagem. Então, mas como é que eu não vou vadiar, ou não vou pedir se eu saio da abolição sem nada? Não tem trabalho. A população negra sai da escravidão sem uma exceção do mercado de trabalho. O que vai sobrar de trabalho precarizado, e você vê, é o trabalho doméstico. Então eu vou ser lavadeira, passadeira, com baixo salário,
Então, nós vamos ter reduzidas oportunidades de inserção no mercado de trabalho para a população negra, por exemplo, indígena também, pode passar. Aqui é a nossa lei. A lei, né, aqui no que concerne a população negra, a lei áurea. Então, ela é bem curtinha, no instante acaba. Pronto, está tudo livre. Pode ir, viu? Mas não para onde? Não, fiquem felizes. Obrigado, valeu. Quase 3 séculos, mais de 3 séculos de trabalho. Pode ir embora, fiquem felizes, teve abolição. Pois é, mas assim, vamos conversar. Assim, vamos para onde? Não dá para nós ficar aqui, já que é o meu rural, a gente tem a reforma agrária, uma terra, para ficar aqui, para a gente não ir para os grandes centros urbanos, industrial. Valeu, uma boa ideia. Mas vocês são muito, o Estado brasileiro não pode. Dá não. Mas fiquem felizes, valeu. Foi muito trabalho escravo, nós acumulamos riqueza e constituímos uma nação. Pode ir. Não, mas se nós íamos conversar, não dá para ter assim, uma educação para o trabalho. Pronto, uma educação para o trabalho. Porque tem as indústrias, a urbanização, nós vamos para a cidade, nós vamos mexer naquelas indústrias, na máquina. A gente pode sobreviver lá. Legal ideia, maravilhosa. Mas é porque vocês são muito Estado brasileiro, não tem dinheiro para vocês. Mas pode ir embora, fiquem felizes, são todos livres. Não, mas vem cá, dá pra gente. Então esse vem cá é a população negra e não negra, que era contra a abolição, os abolicionistas, o movimento que dizia e que pedia uma política de ação afirmativa. O que ele queria? Ele queria que a gente tivesse abolição, mas dado o nosso passado, nós teríamos que ter algumas coisas que nos compensassem também com saudade, de analfabetismo, de várias fragilidades de não inserção no mercado de trabalho, mas nós saímos sem nada. Então está aqui, a população negra do país tem sido subjugada, violentada, criminalizada, com um grupo destituído de uma ética moral. O que é que se diz do trabalho? Trabalho de negro. Trabalho sujo. Olha como quando você recebeu uma faxineira, perceba que quando essa bola ela entra, enquanto essa bola ela sai. O nome, você percebe o quanto que demorou para que a gente pudesse dar uma garantia ao trabalho doméstico. Veja a rejeição que foi a PEC das domésticas. Porque o trabalho doméstico para as mulheres, que a grande maioria da quem exerce são as mulheres negras, uma maior dificuldade na aprovação da PEC das domésticas, porque o trabalho doméstico é o que mais parece com escravidão, com servidão, com servilismo, sem direito. Enquanto a patroa está acordada, aquela bicha vai ter que trabalhar. Então isso tudo vão gerando desigualdade. Eu tenho trabalhos precarizados para me criar minha família. E aí nós vamos ter poucas oportunidades de como nós temos uma vida de qualidade. É isso que nós vamos ter. E aí o que é que vem dizendo de nós? Discurso da acomodação, que afirmaram ser os negros e negras acomodados com sua situação e condição. Considerados vítimas com defeito, por isso mesmo infantilizados e deles retirada a sua humanidade. Né? As desvantagens se acumulam e estavam associadas à codaté de um povo que era dado à escravidão e mal ajustado. O que é que diz hoje da gente? Por que é que você não está na universidade? Sabe por quê? Porque você é bandineiro, essa negrada é preguiçosa, é acomodado. Ficaram 3 séculos na escravidão apanhando, o feitor só sabe fazer as coisas quando apanha. Vocês também. Tudo preguiçoso. São discursos que compõem o que eu estou chamando de racismo estrutural. Então nós somos considerados sem ética, trabalho sujo, trabalho ruim. Nós precisamos entender por que isso ocorre e de que forma nós podemos mudar essa realidade. Porque nós somos mais da metade da população. Por que nós não estamos, quando a gente vai para a UPA, quando a gente vai para os hospitais, por que não tem médicos negros, médicos indígenas? Por que os juízes não são indígenas? O juiz lá do fórum. Eu quero um juiz indígena. Eu quero um juiz indígena para tratar da nossa questão. Defensor.
Um promotor, um médico. Porque não é assim, tem não. E nós vamos naturalizar. Por que não tem? E não pode ter não? E onde é que está escrito que não pode ter? E por que nós vamos ter que ser criados geração em geração para ter sempre esses mesmos lugares? Com todo respeito que tem o trabalho doméstico, por que nossas garotas, nossas meninas indígenas e as nossas meninas negras, o futuro delas é só emprego doméstico? Não tem outra forma não dar não para ela, para oferecer? Que as pessoas dizem, meninas, a juventude hoje não quer nada não. Essa menina negra, essa menina índia, a gente fica na cidade, quando chega aqui, tá de volta, a gente duvida. Se a gente pede para ela fazer uma faxina, se ela quer. Por que eles só oferecem faxina? Não tem outra coisa para oferecer não? Um lavado de roupa elas não querem. Esse povo, minha filha, é tudo acostumado com o negócio do Bolsa Família. Não quer trabalhar não. Não tem um lavado. Por que eu só vou dar para as meninas negras, para os meninos negros lavar? Tanto cobrar, não? Com amor? Então isso é o que eu estou chamando de racismo institucional. Pode passar. Os grupos étnicos, né? Eu tentei aqui ver, não sei se vocês estão vendo assim, um pouco da imagem, tipo assim, de águas pretas, assim, né? Eu queria que vocês vissem um pouco, estava sabendo que a Toninha vinha, né? Então, assim, de ver que nós temos os grupos étnico-raciais como população negra, indígena, quilombola, ciganos e povos de terreiro, e a propagação do discurso preconceituoso, discriminatório, que alicerça a narrativa para desqualificar a cidadania desses grupos. Então, nós convivemos com a desqualificação desses grupos. Claro que a gente sabe que nós estamos numa sociedade, a sociedade da opressão, e que nós temos que juntar a nossa posição de classe que nós pertencemos. Mas qual é o gênero? Eu estou falando de homens e mulheres. E qual é a etnia que nós pertencemos? Isso tudo tem, né, a marca e vai dizendo o que é que se espera de uma jovem negra. O que é que nós estamos chamando de extermínio da juventude negra? O que é que nós estamos chamando das dificuldades, né, de acesso à justiça e das políticas públicas? Né? Por que a pobreza é negra? Por que eu tenho dificuldade? Então essas questões são naturalizadas. É assim mesmo. Não, mulher, tu pergunta demais. Tua palestra todo tempo perguntando. Porque a gente precisa mexer no que está silenciado. Nós temos pelo menos mais de 80 anos que a gente não fala. Quem não sai lá, por isso que eu sou agradecida com a presença de vocês. Quem não sai lá do lugar da nossa casa para ir para uma conferência para poder falar desse assunto. Esse assunto é silenciado. As pessoas dizem assim, não, mulher, eu trabalho até no hospital. Eu vou perguntar se a mulher é indígena, eu vou perguntar se a mulher é negra, daquela mulher se zanga. Então a gente não fala sobre a pertença racial. Né? Essa presença de estar todo mundo, vamos discutir isso hoje. A nossa pauta é falar de questão racial, das discriminações, do racismo e de forma de superação. Porque não pode ficar só no lamento. Passar o dia todo dizendo que nós temos vulnerabilidade é interessante, mas o que é que nós temos de resistência? E quando aqui os grupos se apresentaram, o que disse não é apresentação, é um ato. É um ato de denunciar a questão de desrespeito e intolerância, é porque tem saída. As pessoas podem lutar e se organizar. Do mesmo jeito as comunidades tradicionais, a população indígena como comunidade tradicional, ela sabe o que ela quer com o desenvolvimento. Então nós vamos, pode passar. Nós vivemos as vulnerabilidades, que são a criminalização das condutas. Lá no passado, as condutas criminalizadas, você ia ser preso. Se você fosse pego com a capoeiragem, com a radiagem, com a mendicância, hoje também você é preso. Nós temos o encarceramento em massa para as populações não brancas no Brasil. Quem mais está preso no sistema prisional? Os não brancos. Lá no centro socioeducativo, os meninos que cometeram o ato infracional, qual é? Quem está mais lá? Os não brancos. Então, mas por que é que esse povo não branco gosta tanto de lugar perigoso? Esse negro adora estar nos presídios. Ou isso tem uma
justificativa histórica de desigualdades, de falta de oportunidade. É porque nós queríamos estar em outros lugares. Nós não queríamos estar só nos presídios. Então, nós vamos ter, antes a vadiagem, a capoeiragem, a mendicância, mas nós temos hoje os dados de violência que vem com o ato da violência de 2017, divulgado desses últimos meses, que ele vem dizendo que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. O relatório também mostra que o negro, a negra, tem 23,5 mais possibilidades de ser assassinado do que outras pessoas. Oi? Então a questão do racismo não sou eu, Zé ou Madeira, que estou pautando. As agências de pesquisa vêm dizendo para a gente que se eu tenho 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. Então eu tenho uma questão dos assassinatos, eu tenho uma questão do encarceramento em massa, que é um problema nosso. E que se nós não formos atrás das explicações históricas, nós vamos dizer, é porque é marginal mesmo. Se negros, esses índios, eles são marginais. Então o problema é nosso. Quando na verdade o problema é da forma como nós estamos nos organizando. De não valorizar, por exemplo, a nossa juventude que sabe, né, e que tem expressões culturais. Aqui o secretário de Cultura está aqui e pode abraçar as expressões culturais da juventude negra, da juventude de terreiro, da juventude indígena, ou dos povos, né, como os povos tradicionais, quilombolas, de dizer que tem expressão cultural que é a forma de resistir, porque nós precisamos de empoderamento para a resistência, né? E aí é o papel mediador do Estado de possibilitar as políticas públicas. Por favor. Olha, nesse quadro, não sei se vocês estão vendo bem, todas essas mulheres são negras. Só que no Brasil, eu só dar o exemplo como nós não trabalhamos e não queremos discutir isso. Essa mulher negra, da parte de cá, mais alta assim, da parte de cima, as pessoas podem dizer assim, eu sou negra. As pessoas dizem, não, mulher, não diz isso contigo não. Tudo bem que teu cabelozinho é até enrolado, mas tua pelezinha é clara. Aquela outra vai dizer, eu sou negra. Mulher, não diz isso contigo não. Tudo bem que tu tem a pelezinha escurinha, mas teu cabelo é bem lisinho. Então, no Brasil, eu não vou ter uma discussão até as últimas consequências, de uma forma crítica, da pertença racial. Eu vou dizer tudo para não ser negro e negra. Então, eu sou o quê? Marrom bombom, chocolate, cor de jambo, morena cravo canela, quase branca, branca pelada, quase negra, negra chegada, cor de burro quando foge. No Ceará tem muita essa expressão. Para não dizer isso o quê? Negro, negra, indígena. Porque nós não aprendemos a ter o nosso reconhecimento fortalecido e valorizado. Aí é por isso que a gente faz todas essas mulheres, né? As pessoas dizem assim, eu ia andar pipoca na rua tal de noite, aí havia um homem negro, bem negro. Ou então eu conheço a pessoa que ela é muito negra, como se a gente pudesse ser pouco negro e muito negro. É porque a gente troca pela dimensão da cor. No Brasil, a gente não leva a sério essa questão de etnia e raça. Raça no sentido político que eu estou dizendo para vocês, desde o início. Então a gente vai com cor, e nós vamos ter uma década de cores. Para não dizer da nossa etnia. Aí então a gente não sabe, a gente só sabe dizer, não, eu sou morena clara. Sou morena, não me chamo de negra não, sou negra minha filha. Eu sou morena clara, morena escura. Então todas essas nomenclaturas no Brasil, elas totalizam 340. Todos esses nomes que eu sou marrom bombom, cor de jambo, chocolate, né? Esse daí é o que a gente chama de pardo. Então todas as pessoas, eu não disse, minha filha, quando a mulher do IBGE passou lá, eu não disse que eu era negra, até porque não tem essa opção negra. Tem preta e tem parda. Veja que não tem discussão étnica e
racial, é cor. E aqui a gente vai pela cor. Do mesmo jeito das crianças não. Né? E às vezes as pessoas podem chegar e aí no outro país vai ser considerada negra. E ela morria de certeza que ela era branca. Porque aqui tem a cor. Né? Então é assim que vai se estruturando um racismo. É o que eu estou chamando de racismo estrutural. Não é um racismo simples. É por isso que a gente precisa de uma conferência. É por isso que a gente precisa estar unida. É por isso que a gente precisa estar discutindo. Porque o assunto que nós estamos hoje tomando, como a Wilda disse, é histórico. A gente não discute todo dia. A gente passa por cima. Menina, esses idiotas, pô, para gostar de ficar essa conversa aí, índio. Esses negros são tudo complexados. Mulher, uma abolição já passou mais de 100 anos e esse negro fica falando a mesma coisa. Então o problema não é da sociedade, o problema é meu que sou uma pessoa revoltada. Pode passar. As mulheres negras, elas representam o principal grupo em situação de pobreza. Somente 26,3% das mulheres negras viviam entre os não pobres, enquanto 52,5% das mulheres brancas e 52% dos homens brancos estavam na mesma condição. Então, as mulheres negras, cara, toda essa herança de escravismo e elas se reeditando em cenários, mesmo após a escravidão, é que nos coloca em condição de desigualdade. Nós somos identificadas com o trabalho doméstico. Sempre. Eu gosto sempre de contar uma história, né, que uma amiga minha que mora numa parte norte de Fortaleza me convidou para ir para a casa dela, né, que ela tinha viajado, tinha trazido um presente para mim, lógico que eu estava animada para ir buscar o meu presente. E passamos o dia todo conversando, era um sábado. Cheguei tipo assim, 10 horas e fui embora umas 4 da tarde, sábado. Entrei no elevador e veio uma mulher negra, olhou para mim e disse assim, só agora que eu consegui sair também, foi? Eu digo, foi, só agora. Ela teve uma identificação comigo como uma mulher negra empregada doméstica. E eu não poderia constrangê-la. E eu, na verdade, não estava mentindo, porque só desde naquela hora que eu tinha conseguido sair, né? Do mesmo jeito, eu tenho uma filha e com muito orgulho, nessa semana, formou-se em Direito pela UNB, cotista na UNB. E aí ela não morava comigo, ela só vinha mais nas férias. E aí um dia ela subiu no elevador, tinha os gatinhos do prédio, né, os meninos, assim, os rapazes. Olhou para ela, é uma negra bonita, vocês podem achar que fica, não é muito verdadeiro, porque mãe costuma ser coruja, né? Mas é uma negra muito bonita. E aí ele chegou e disse assim, ela de shortinho, camiseta, no elevador, disse assim, você trabalha aqui? Com elas. Eu moro aqui, você trabalha aqui? Com ele, né? Então assim, o que é esse lugar da mulher negra? É o lugar do emprego doméstico, é o lugar da questão sexual. Porque o que é que fica, né, para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, que são quentes, que são fogosas e que estão todo o tempo no ponto do abate, vamos dizer, do humorista cearense. É uma sexualidade exacerbada, animal. E às vezes tem um que chega e diz para as mulheres negras, sabia que eu tenho uma fantasia? Eu diria, qual? De namorar com mulher negra. É assim uma fantasia. Então você já sabe o que é isso? Racismo estrutural. Não, Zé, pelo amor de Deus, é muita coisa do racismo estrutural. Está na estrutura toda. Está esparramado como rede, como teia, nas escolhas amorosas. Por que as mulheres negras custam a casar? A dificuldade das mulheres negras não é só no mercado de trabalho, é no mercado afetivo. Por que nós temos as meninas indígenas e as meninas negras nas maiores estatísticas de gravidez na adolescência? É de querer negar o fica. O fica, as pessoas querem tudo moderno, né? Não estou namorando contigo, não, estou só ficando. Não te ilude, não, porque eu estou namorando contigo, não. É só um fica. Isso para as mulheres indígenas e mulheres negras é histórico, não é agora do século XXI. É desde sempre. Pode passar. Mas aí eu quis dizer que nós temos, ao mesmo tempo que eu tenho as vulnerabilidades, eu tenho as resistências. Eu tenho um movimento negro, eu tenho as articulações, eu tenho os movimentos sociais, que também são importantes, partidos políticos, na perspectiva de ser antirracista.
movimentos que são antirracistas estão conosco. Eu tenho certeza que os movimentos indigenistas também compõem com outros, né, quando a pauta nos interessa. Então as vidas negras nos importam, porque nós temos um grande problema, que é o extermínio da juventude negra. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui, os gestores, os professores, as lideranças tradicionais, o pai de santo, a mãe de santo, o pajé, o cacique e outras lideranças tradicionais ficam preocupados com a sua juventude, no sentido de que elas têm um destino diferente e de que elas possam fazer diferente, né? Então isso é que eu chamo de resistências plurais. As nossas resistências nunca foi só uma. A gente não pode querer resistência só, por exemplo, se tiver todo mundo articulado no movimento dos trabalhadores. É importante o movimento dos trabalhadores e é importante que o sindicato tenha a pauta, né, da igualdade racial. Mas nós fazemos de todo jeito, em todo campo a gente tem um campo legítimo de resistir. As religiões de matriz africana e afro-brasileira são resistência. Quando nós chegamos aqui na condição de escravizado, não dava para formar famílias consanguíneas. Porque o pai às vezes ficava em África ou ficava em São Luís, porque o outro ia para Bahia, porque o outro ia para São Paulo, porque o outro ia... Nunca mais ia se encontrar. Como é que a gente se encontrava? Pela via da religiosidade, o culto aos orixás era que nos agregava. E a gente fazia a família de santo. A família de santo foi e tem sido campo de resistência, de acolhimento. E as pessoas não contam quando você, assistentes sociais aqui, que é a minha categoria, que nós vamos fazer a territorialização, trabalhando nos CRAS, nos CREAS. Nós, na hora de territorializar, a gente vai lá no terreiro. Eu tenho medo. Não, tem medo. Mas assim, o que tem de lá? Não, eu sei que lá no meu distrito tem 2 igrejas tal, tem tantas igrejas tais, tem até um centro de espírita, mas esse terreiro, não sei não com essas coisas, tem medo. O que é isso? Racismo estrutural, que nos cega, que a gente não vê, que a gente pensa que está no território e essas coisas não acontecem, as pessoas estão no território, estão vivendo. Aqui todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, que é também uma peça, não sei se vocês assistiram, alguém já teve a ocasião de assistir em Fortaleza. É uma forma de resistir pela arte, né? Pode passar. Mas nós temos, né, que para a Sueli, aqui nós temos a Marcha das Mulheres. Quem foi que participou das Marchas das Mulheres Negras em 2015? Umas muito plurais, muita reivindicação, desde as pastoras evangélicas, as cialorixás, as mães de santo, as trabalhadoras, as estudantes, as professoras, todos nós estávamos lá, marchando em Brasília e dizendo que queremos um novo pacto civilizatório, que um outro mundo é possível construir, tá? Então, a Sueli Carneiro vem dizendo que o racismo é um sistema de dominação, de exploração, de exclusão, que exige a resistência sistemática dos grupos por ele oprimido e que a organização política é essencial para o seu enfrentamento. Não dá para os indígenas ter a sua demarcação de terra se não for pela via coletiva, se não for pela associação, se não for para agregar, né, somar forças. A gente pode até ter os nossos rachas, a nossa diferença, mas nós queremos é a terra, porque nós só podemos ser indígenas a partir da terra. Então nós vamos coletivizar. Nós vamos ter que nos associar, nós vamos ter que nos juntar. Nós somos quilombola, é muito difícil a titularidade da terra e eu só posso fazer pela via das associações. O que é associar? É sair de uma visão individual e ir para uma dimensão coletiva, somando força com os quilombolas e com outros movimentos que também nos ajudam na nossa luta. Então não tem como nós sairmos do racismo estrutural se não for pela organização. Então nós temos que estar aqui, aí eu agradeço muito, não já agradecer, vou passar um dia aqui, escutar, participar e propor, né? Propor, ver o que a gente pode fazer num estado como o Ceará, que diz que não tem medo, não tem índio. Não, aqui não tem não. Você tu é da onde, você? Aí eu digo, eu sou aqui, do estado vizinho, eu sou do Piauí, tá vendo? Tem gente que não é por aqui não.
Ou então quando eu chego já em qualquer lugar, você é baiana, né? Você veio da Bahia, né? Não, não. Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Maranhão. Mas no Ceará não. Porque tem um discurso de que aqui não tem lei. Que os que estão aqui é emprestado. Porque tinha só uns neguinhos. Aí tiveram a abolição 4 anos antes, foi embora, não tem mais. E aí eu vou, isso é racismo estrutural. Porque evita que a gente pense em políticas para a igualdade racial. Você não tem indígena, você não tem negro, você não tem povo terreiro. Você não tem cigano. E esses povos estão sofrendo as vulnerabilidades. Por exemplo, o cigano diz que toda vez na região deles, quando tem roubo, todo mundo vai dizer, sei quem foi. Ciganos são os estigmas, não é? Pode passar. E aí, voltando mais um pouco para essa década internacional, em que nós vamos mais tarde discutir o reconhecimento que está relacionado à nossa identidade, a nos fortalecer, a nos reconhecer, o acesso à justiça, o desenvolvimento e a igualdade de direito. Porque então, o reconhecimento, nós convivemos com a nossa negação. As pessoas dizem, eu sou negra. É não, mulher, diz com você não. É não. Como se fosse uma coisa muito ruim. Né? Então, nós temos o acesso à justiça, porque carecemos, e o modelo de desenvolvimento e igualdade de direito. Pode passar. Dentro do reconhecimento, né, que a gente não podemos pensar na década internacional afrodescendente como algo isolado. Nós precisamos aproveitar a década, já que ela existe, para nós ir atrás do nosso histórico de luta, porque se tem a